Bom dia, meus queridos e célebres nobres alunos do meu coração. O que temos para hoje? Hoje nós vamos ter então uma revisãozinha bem simples então de histologia, tá? Histologia, para quem não sabe, para quem não lembra, histologia trata-se então do estudo dos tecidos. Galera, uma revisãozinha simples sobre histologia é quando eu pego então a ideia então de tecidos embrionários, né? Quando eu pego tecidos embrionários lá na internet, lá, pego qualquer tecidos embrionários, eu vou lembrar desse esqueminha aqui, então, que são os tecidos embrionários, os folhetos germinativos, quando eu falo de animais. A gente vai ter, então, a mesoderme, a ectoderme, tá? A ectoderme tá aqui, ó, falando com o arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo, né? Na verdade, é essa cavidade aqui que a gente lembra, né? A gente tem a mesoderme, a ectoderme e a endoderme, que são os três tecidos embrionários. Quando eu falo de tecidos embrionários, eu lembro então, quando o assunto é planta, eu estou falando então dos tecidos meristemáticos, tá bom? É a mesma coisa então de eu dizer o seguinte, que células então do meristema, do tecido do meristema, tá? Mais precisamente, quando eu coloco aqui, deixa eu apagar aqui então, deixa eu colocar aqui pra gente aqui, então o meristema. Porque a gente vai ter o meristema como parte então do vegetal, né? A parte do vegetal, deixa eu colocar aqui, a parte do vegetal que o vegetal ele vai se desenvolver, pronto, tá? Essa imagem aqui vai representar bem legal pra gente, tá? Que a gente vai ter então a parte em que o vegetal ele vai estar crescendo, que seria esse ápice do caule, seria então a parte onde o vegetal ele cresce. Olha aqui, ó, zona embrionária. Essa zona embrionária aqui pra gente, a gente poderia chamar então que dizer o seguinte: aqui é rico em células então do meristema, ou seja, células com alto poder de indiferenciação, ou seja, células que podem se transformar em qualquer tipo de células no corpo, vamos assim dizer, do vegetal. Lembrando que o meristema, ele vai ter algumas divisões. Você vai ter o meristema apical, você vai ter o meristema então da raiz, o subapical, e você vai ter o meristema também nas laterais, que são os meristemas então axial ou axilar, que fala da gema axilar, ou seja, a planta ela está crescendo tanto para cima quanto para baixo, quanto para os lados. E a representação disso, então, se dá pelo meristema. O meristema, então, ele vai fazer uma importante função, no caso, porque o meristema ele vai estar gerando, então, aquilo que a gente conhece como meristema fundamental. É claro que o meristema ele vai estar sendo importante para compor então a protoderme e o procâmbio. Calma que a gente vai por partes. Então vamos pegar primeiro então o meristema fundamental, que é o meristema fundamental que é o quê? Que é aquele que é mais cobrado no vestibular. Aquele que é mais cobrado no vestibular, sem dúvida nenhuma, é o meristema fundamental. Que o mesmo, então, o meristema fundamental, ele é dividido, então, em parênquima, esclerênquima e colênquima. Olha, uma coisa que eu tenho certeza que as nossas provas, as nossas avaliações externas, quando elas cobram alguma coisa sobre parênquima, esclerênquima e colênquima, eu posso fazer uma alusão, eu posso fazer uma comparação sobre os três tecidos embrionários lá que a gente acabou de citar, da ectoderme, da endoderme, tá? E da mesoderme, certo? Então eu posso então dizer que as plantas, elas têm um parênquima, ela tem um esclerênquima, ela tem um colênquima, ela tem esses três aqui. Mas quais são a função deles? Vamos primeiro pegar o mais fácil, que é para a gente não esquecer jamais. Vamos pegar o mais fácil aqui então. O mais fácil para a gente vai dizer o seguinte, que é o esclerênquima. Esse esclerênquima lembra o quê? Lembra, na verdade, esqueleto. Olha o que o professor está falando, olha a loucura que o professor está falando. Esclerênquima lembra o quê? Lembra esqueleto. O aluno, meu Deus, mas por que esqueleto? Por que esqueleto? Por que esqueleto? Porque na verdade esqueleto é morto, é gente morto. E se é gente morto, é célula morta. É assim que a gente estuda, é assim que a gente estuda, é para poder pegar rápido para o vestibular, é assim que a gente faz. Então significa dizer que o parênquima e o colênquima trata então de células vivas. Cara, só isso te ajuda pra caramba. Então anota aí, porque a nossa aula é ruchada, é uma aulinhazinha só para a gente pegar aqui esses macetes que o professor está passando aqui para vocês, que é o seguinte: esclerênquima, células mortas, enquanto que parênquima e colênquima são células vivas. Todos esses três tecidos fazem parte então dos tecidos então do meristema fundamental, que por sua vez vem do
veio do meristema apical, ou seja, nós estamos falando de uma origem embrionária desde da célula zigoto até o desenvolvimento da planta em si. Continuando então falando do esclerênquima, uma coisa que eu tenho que eu tenho que me atentar é o seguinte, que o esclerênquima, tá? Ele é de sustentação. É só lembrar, lembra esqueleto, esqueleto tá onde? Esqueleto tá no chão, esqueleto tá no solo. E solo serve para quê? Serve para sustentar. Meu Deus, o professor tá ficando doido. É a única coisa que eu consigo lembrar de esqueleto é solo, é chão e é de sustentação, tá? Então você vai ter que lembrar que o esclerênquima é um tecido, então, da histologia vegetal responsável pela sustentação do vegetal, da planta, da árvore, tá bom? Lembrar então que esse esqueleto, ele é forte, ele é resistente, tá? Esse esqueleto, ele é forte, ele é resistente, são ossos, então eles são ricos em lignina. Se eu procuro então alguma coisa parecida com isso sobre a lignina, eu vou entender que a lignina na internet, a lignina, olha só, já saiu aqui, a lignina trata-se então de é uma espécie então de composto, né? E que esse composto ele vai estar aqui, ele vai dar exatamente isso aqui, ele vai dar aderência às plantas, às árvores, a atingirem o que? A posição ereta que a gente consegue visualizar. Por exemplo, por que uma árvore é ereta? Por que aqui na representação está o pé de milho, né, que ele colocou? Por que o pé de milho ele consegue ficar contra a gravidade, crescer contra a gravidade, se sustentar? O vento vai, balança, mas não quebra. Por que isso acontece? Por conta da lignina. E aí você percebe que a lignina é esse tipo então de composto orgânico, tá? Mais para um açúcar que está ali então, que vai auxiliar então na sustentação do corpo do vegetal. É simplesmente isso. E isso me lembra o que? Me lembra os ossos. E os ossos me lembra o que? Me lembra o esclerênquima. Professor, essa sua associação está muito errada. Não tem nada não. O importante é você aprender, é entender que o esclerênquima, então, para mim, ele é o quê? O esclerênquima, para mim, ele é um tecido de sustentação e nele eu vou encontrar, então, a lignina. Então, tem células mortas. Pronto, matamos aqui o esclerênquima. Então, você já vai fazendo essas anotações aí no seu caderno, beleza? Para quando eu chegar na sala de aula, na próxima semana, a gente só resolver questões tão parecidas com essas aqui, tá bom? O próximo, então, que eu posso pegar é o parênquima. Tá? Não vou pegar o colênquima aqui. O colênquima aqui ele vai ter a mesma a função do esclerênquima, né? Praticamente. Ele vai ter a função, na verdade, de sustentação também. Tanto o esclerênquima quanto o colênquima, ele vai ter então uma função de sustentação, beleza? Eu posso dizer então que o colênquima, como eu falei, eles são compostos então, por células vivas, tá bom? Células vivas. E tem uma característica bem interessante no colênquima, tá? Característica essa, então, que eu vou encontrar em algumas plantas, na verdade, na maioria delas, né? Que é a capacidade de ter cloroplastos no colênquima. Bom, vamos lá. Então, se eu procurar saber o seguinte, se o colênquima ele tem a capacidade de realizar fotossíntese, é verdadeiro. Ele vai ter a capacidade, então, de realizar fotossíntese. Enquanto que o esclerênquima ele não possui isso porque são células mortas, vamos lembrar disso. Eu sei que quando o cara fala para mim células mortas, eu me lembro quem? Eu me lembro do xilema, tá bom? Tá? Tô aqui falando aqui do xilema que tá lá na frente, tá? Mas é só para a gente poder lembrar que o xilema também é a representação de células mortas, tá bom? Enquanto que o colênquima, então, é de sustentação, vamos lembrar, vá anotando aí, colênquima é de sustentação, composto por células vivas, vá anotando, e tem cloroplastos, isso significa dizer então que eles podem realizar a fotossíntese. Quando eu chego então no parênquima, ao parênquima então ele vai ter algumas características interessantes. O parênquima ele vai copiar um pouco o colênquima no sentido de que ele também vai possuir então clorofila, ou seja, ele também será capaz então de realizar fotossíntese. Vamos entender logo uma coisa aqui, a planta, sobretudo, ela consegue fazer fotossíntese no corpo dela praticamente inteiro, tá? Então vamos desmistificar
isso de que somente folhas são capazes de realizar fotossíntese. Não, existem flores que fazem fotossíntese, existem raízes que fazem fotossíntese, existem caules então que fazem fotossíntese, tá bom? O que faz a fotossíntese é a capacidade de você ter um pigmento então capaz disso, tá? Seja então clorofila, ou seja, fuconchontinas, carotenoides e por aí vai, tá bom? Mas o parênquima, a gente sabe que ele copiou um pouco o colênquima no sentido que ele possui também capacidade clorofilada, tá bom? Ele vai ser então um tecido de preenchimento. Olha só, pare de parênquima, para parar por quê? Vamos preencher. Pare de preenchimento, de P de preenchimento, enquanto que o esclerênquima e o colênquima são de sustentação, tá? E o parênquima é de pare para quê? De pare de preenchimento. Rapaz, essas associações do professor são ridículas, mas meu amigo, eu vou te falar, eu aprendi foi assim, tá bom? Que o parênquima então é um tecido então de preenchimento, e o aluno ele pode se perguntar que tipo então de preenchimento são esses, tá? Ele vai preencher então certas regiões no corpo da planta, tá bom? Mas essas regiões que vão ser preenchidas no corpo da planta, meu nobre querido célebre aluno, serve basicamente para reserva, tá bom? Por que eu vou ter uma área para ser preenchida? Essa área que vai ser preenchida então pela planta vai ser preenchida então por nutrientes, e esses nutrientes então vão ser utilizados. Então nós vamos entender o seguinte: planta tem capacidade de armazenar nutrientes, tá? Com isso, então, você vai ter então aqueles tipos de plantas que são conhecidas então como plantas então aquíferas, que são aquelas que armazenam água. Você vai ter aquelas conhecidas como amilíferas, tá? Amilíferas, tô tentando lembrar. Claro, o nome já diz, né? Ela vai armazenar amido, que é um tipo de polissacarídeo, né? E tem aquelas então que tem a capacidade de armazenar ar, tá? Que a gente conhece então pelas aquelas plantas então aeríferas, né? Na verdade, a gente está entendendo que são plantas então que vivem em ambientes extremamente hostis, onde tem baixa oxigenação, e elas fazem esse tipo de coisa, tá bom? Geralmente, a região do parênquima, ela vai ter então se são espaços para ser preenchidos, ela vai ter uma região então de vacúolos, que teve uma aula passada aí que teve um aluno que perguntou basicamente o que são esses vacúolos. Esses vacúolos então eles vão existir então nas células vegetais, certo? E esses vacúolos são uma espécie então de bolsas, certo? Aqui ó, nós temos aqui essa imagem aqui, certo? Olha só, tá? Essa imagem aqui, essa parte aqui, essa bolsa, ela vai ser armazenada de algumas substâncias. Lembrando que a parede celular também, ela tem capacidade de armazenar nutrientes, principalmente armazenamento de açúcar, a parede celular. Mas esse vacúolo aqui, então, é o que vai determinar o tipo de nutrientes que vão ser armazenados aqui, ou a questão de transporte osmótico e etc. Beleza? Então fica atento nisso aqui. Teve uma coisa aqui que eu estava aqui falando aqui, enquanto isso eu estava lembrando, mas eu já esqueci, cara, como é que pode? O vacúolo. Era sobre os estômatos, né? Sobre os estômatos. Então quem faltou na aula passada, a gente tinha falado então sobre os estômatos, só para a gente poder relembrar sobre esses danados aqui, tá? Que eles são bem interessantes. Quando eu disse em sala de aula o seguinte, né? Quando é que o estômago, então, está aberto? De dia, tá? Está aberto de dia. Porque vai fazer o quê? Fotossíntese. Se ele vai fazer fotossíntese, significa, então, dizer que os estômatos, que são responsáveis pela transpiração, são responsáveis pelas trocas gasosas, tá bom? Eles vão fazer, então, fotossíntese. Olha qual, o cloroplasto aqui. Então, ele vai ter os vacúolos. Significa dizer que quando os vacúolos estão cheios de água, dizemos, então, que a célula guarda, ou seja, que é a célula guarda do estômago, tá? Ela apresenta então os vacúolos, que são essas bolsas com água, esses vacúolos estão cheios d'água. Dizemos então que as células guardas com esses vacúolos estão túrgidas, cheias, túrgidas, enquanto que à noite,
tá? Os estômatos fecham, os vacúolos, então, eles ficam mais flácidos. Vamos lembrar disso: dia, noite, aberto, fechado, túrgido e flácido. Vamos lembrar disso, galera. Isso aqui cai muito no PAS, tá? Quando fala sobre estômatos, certo? Então é uma coisa que a gente precisa lembrar e saber, certo? Então, sobre esses três aqui, que esses três tecidos, é basicamente isso. A gente pode pegar até a representação deles aqui pra gente sobre o esclerênquima, esclerênquima, deixa eu botar aqui, eu tinha feito uma pesquisa aqui, rapaz, colênquima, esclerênquima, esclerênquima e parênquima, né? Pô, eu tinha pra mim que tinha escrito. Caramba. Cara. Tá, corrige aí, essas representações aqui pra gente são representações, na verdade, deixa eu tirar isso aqui, que eu escrevi errado. Eu tô com preguiça de escrever. Beleza, olha só, aqui tipo são imagens no microscópio pra gente, mas eu queria uma imagem bem mais didática pra gente, tá? Essa daqui tá bem didática, né? Essa daqui não, essa daqui tá bem didática pra gente também, tá? Que é a questão do xilema, do floema, tá? E do parênquima. Aqui, ó. Tá bem didático. Essa daqui também tá bem didático. Olha só. Pronto. Essa daqui então tá bem de boa também, mas eu não sei se ela fica tão visível pra gente. Tá? O importante é a gente pegar esses desenhos aqui depois, a gente mesmo procurar verificar na internet, porque eles são desenhos bem autoexplicativos pra gente, né? E é interessante que a gente visualize esses desenhos, porque na verdade as provas, então, quando elas cobram isso, tá? Elas colocam esses desenhos aqui. Geralmente, quando ele coloca aqui epiderme pra gente, eu tenho que lembrar então que a epiderme, ela vai estar sendo parte do tecido de revestimento. Galera, vamos apenas lembrar de uma coisa que eu vou falar bem devagarinho para você copiar e anotar o que eu vou dizer. Em histologia vegetal, os tecidos eles são divididos então em, vamos lá, como são os tecidos do meristema, que são dados como que células embrionárias. Número 1, tecidos do meristema, anota aí. 2, você tem os tecidos de sustentação. Tecido de sustentação são quem? É o esclerênquima e o colênquima, tá? Você vai ter o tecido de preenchimento, que é o pare, que é o parênquima, que é o tecido de preenchimento. Lembrar de preenchimento de quê? Eu vou armazenar, eu vou guardar água, eu vou guardar açúcar, eu vou guardar ar, eu vou guardar muitas coisas no tecido do parênquima, porque é preenchimento, tá? E por último, eu vou ter o tecido então de condução. Não minto, tem um tecido de condução que é o xilema e floema, mas vai ter o tecido de revestimento, que era essa parte aqui que eu ia falar. Vamos lá. Então eu vou ter então o meristema, eu vou ter então o tecido de sustentação, esclerênquima, colênquima, eu vou ter o tecido de preenchimento, parênquima, eu vou ter os tecidos de condução, que é o xilema e floema, que são os vasos condutores, e eu vou ter o tecido de revestimento, que é esse danado aqui que eu estou aqui com essa imagem. Olha só, esse tecido de revestimento, no caso, a gente está falando basicamente da epiderme, tá? Lembrar então que a epiderme, ela é formada por células vivas, mas são células então achatadas e justopostas. Ou seja, isso é perfeitamente comparado com as células então de animais. Células da epiderme dos animais, elas também são dadas como células vivas, são células achatadas e justopostas. Estão lado a lado uma da outra. E eu formo então essa camada então do epiderme. Atrás do epiderme, aí eu vou começar a ter uma proteção vegetal. Veja bem, o vegetal ele vai ter uma proteção e essa proteção
também é composta por células vivas, que é essa proteção, nada mais e nada menos que é um tecido de sustentação chamado então de colênquima, que é essa camada aqui que a gente está vendo aqui dessas células perfeitamente. Então lembra então que a gente vai ter esse tecido de proteção vegetal, tá? Embora que o colênquima ele não vai funcionar somente então como uma parte de proteção do vegetal, ele vai formar também, tá? A condição de sustentação do vegetal. Após isso, na parte mais do lado de fora da casca da árvore, você então vai ter o suber, tá? Se eu for colocar o suber aqui para gente, é a casca da árvore, já no lado mais externo, suber da árvore, certo? Olha só, no suber, que é o lado mais externo, é isso aqui, é a casca da árvore, é a camada mais externa, olha só, a camada mais externa, é a casca da árvore, certo? Isso aqui, na verdade, é também chamado de cortiça, tá? É cortiça, eu chamo muito isso de cortiça, né? O pessoal mais antigo chama isso de cortiça, mas o nome, então, mais coerente para a gente é estar chamando isso aqui de suber. Ela cria, então, essa camada aqui que também é de proteção, certo? E essa camada, aí sim, essa camada aqui, ela é formada então por células mortas, tá? Essas células, então, a gente diz então que elas sofrem uma espécie de inflação, elas ficam infladas, elas incham, elas ficam infladas, essa camada aqui do suber aqui. Por quê? Porque, na verdade, essa camada, ela vai ser inflada e vai ter uma coisa chamada, então, de suberina, tá? Suberina me lembra o quê? Suberina me lembra, então, o suber, certo? Então, quando eu olho para esse esqueminha aqui, eu percebo, então, que eu vou ter o colênquima e logo abaixo do colênquima, ou seja, já indo de encontro à camada mais interna do tronco da árvore, eu vou ter então aí o parênquima. E lembrar que o parênquima ele vai estar fazendo outra vez função então de revestimento, de preenchimento, perdão, tá? De preenchimento, que revestimento são a epiderme, mas de preenchimento. E esse preenchimento é basicamente então para que a gente possa estar pensando em armazenar água, pensando em armazenar açúcar, polissacarídeos, prioritariamente como o amido, tá? E armazenando também água, certo? No esqueminha então que eu coloquei para a gente tem aqui que é essa parte desse tecido então que é a protoderme. Não tem como a gente esquecer disso. Quando a gente estiver falando de protoderme, é só a gente lembrar então de epiderme, tá? E a epiderme, por sua vez, ela vai ter então essa camada aqui um pouco mais abaixo dela, que é o colênquima, juntamente seguida então do parênquima. Todas elas então são células vivas. Porém, todavia, no lado externo, no lado de fora da célula, tá? Da epiderme, vamos dizer então que essa camada aqui onde o meu ponteiro do mouse está passando seria a epiderme, enquanto que essa daqui, o suber, tá? Ou a cortiça, seria então uma camada então de células mortas, de células infladas, que vai ter o auxílio então da suberina. Ok? Fechando aqui o nosso aqui esqueminha, a gente tem um procâmbio, que o procâmbio então vai ter então dois tecidos condutores responsáveis então pela seiva bruta e elaborada. Xilema, a gente sabe então que ele é responsável pelo transporte de seiva bruta, e isso, graças a Deus, vocês já pegaram isso. Graças a Deus, se for um tipo de questão então que vai cair na prova, vocês vão matar esse tipo de questão, porque vocês já sabem disso. Vocês já estão muito bem afiados sobre xilema e floema. Xilema, então, vai ser transporte de seiva bruta, enquanto que ele é formado por células mortas. Lembra? Xilema para dentro, floema F, 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 floema F de fora, floema para fora. Responsável então pelo transporte então de seiva elaborada, tá? Formado então por células vivas, proveniente então da fotossíntese. Meus nobres, vamos ficar por aqui mesmo. Vou passar uma atividade prioritariamente então mais focada então sobre o parênquima, o esclerênquima e o colênquima. Assiste essa aula, tá? Vamos pegar os desenhos esquemáticos para a gente poder estar dando uma olhada. Na semana então que vem, o professor promete que vai estar falando um pouco mais sobre essas camadas aqui. Inclusive eu vi no SESI lá uns troncos velhos, e aí, ó, olha só como esse aqui tá bem didático aqui, esse desenho aqui, olha só. Olha, opa, olha só como tá bem didático aqui esse desenho.
xilema, o câmbio, o floema, tá? O felogênio e o suber, tá? Aí depois a gente pode até falar sobre o felogênio, né? Mas na verdade o felogênio é porque tem outros nomes aqui, tá? A gente vai ver que tem alguns outros nomes. Mas em especial, esse resuminho aqui tá show de bola. Se a gente pegar somente esse resuminho aqui, a gente com certeza consegue fazer boas avaliações. Ok? Então fica por aqui então, tá? Assiste a aula e até a próxima. Tchau, tchau.